Quem são aqueles espíritos que se manifestam como crianças na Umbanda e no Candomblé? Vamos ver isso hoje depois da nossa vinheta. Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Vocês estão bom? Eu sou o Fábio, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal que fala de espiritualidade, projeção astral e vida extrafísica. Pessoal, antes de mais nada, peço para você dê o like nesse vídeo, compartilhe com um amigo espiritualista, vê se você está inscrito. Se não tiver inscrito, é agora a hora de você se inscrever. Até agora, na hora que nós estamos gravando esse vídeo, falta um para 500 inscritos. Para 500 inscritos. Então eu conto com você. Verifique se você está inscrito, se inscreva, aí é rapidinho. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo mais curto. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu estou um pouco afônico. Então eu resolvi fazer um vídeo mais curto só para não ficar sem vídeo mesmo hoje, tá? E nós vamos falar do Cosme e Damião, do dia de Cosme e Damião, dos Herês, dos Ibejis, quem são. Então assim pessoal, dia 26 e 27 de setembro é comemorado o dia de Cosme e Damião, tá? Culturalmente algumas pessoas, né, fazem pacotes de doces e balas e saem distribuindo dentro das comunidades, do próprio bairro ali, ou de comunidades mais carentes, esses pacotinhos de doce, de bala, em homenagem aos santos Cosme e Damião. Mas vamos entender, como assim, Fábio? Como dia 26 e 27? Vamos entender o porquê desses 2 dias. Na verdade, originalmente, até eu só vim saber isso depois de adulto, mas originalmente a data de Cosme e Damião sempre foi dia 27 de setembro, tá? Sempre foi. Porém, por ser tratado de santos católicos, muitos sacerdotes não gostavam de ver o nome São Cosme e Damião ligado a cultos afros, né? Ou a eventos afros, que é as festas dos herês, dos ibejis, que são feitas no mesmo dia. Foi então, gente, que houve uma reforma no calendário romano em 1969, não faz muito tempo isso, e a igreja adotou o dia 26 de setembro para a comemoração de Cosme e Damião, da comemoração dos santos, tá? Mas como que é? Cosme e Damião, é Cosminho, é Ibeji, é Herê, são a mesma coisa, é o mesmo nome? Carmela, acalma-te coração, acalma-te coração. Já falamos algumas vezes aqui nesse canal que os escravos, quando vieram para o Brasil, para manter as suas influências culturais a respeito da espiritualidade, eles tiveram que se adaptar, né, juntamente com as culturas religiosas que existiam no nosso país naquela época, né? E como a gente já falou em vídeos anteriores, se você não viu, vou deixar aqui no final do vídeo o card das relações entre os orixás e os santos católicos, tá? Eles associavam alguns santos aos orixás, de acordo com algumas características daquele santo, o orixá. Então, o Ibeji é um orixá, e eles são orixás gêmeos, né? E teriam sua manifestação infantil, ou seja, como crianças, né? E Cosme e Damião eram irmãos gêmeos que nasceram na Argélia, na Arábia, por volta de 260 anos depois de Cristo, né? Se tornaram médicos
e atendiam pessoas de formas gratuitas, né? Pessoas, animais, crianças, tudo de forma gratuita. E enquanto eles atendiam essas pessoas, eles pregavam o Evangelho de Jesus. Por esse motivo, eles foram perseguidos e mortos. E no ano 630 depois de Cristo, eles foram canonizados como santos católicos pelo Papa Félix IV. Então, os escravos associaram as características dos ibejis, ou dos ibejis, aos santos católicos Cosme e Damião. Os ibejis, como eu disse, são orixás que se manifestam em forma de crianças, né? São 2 orixás em uma representatividade somente, filho de Iemanjá com Oxalá, e são protetores de crianças, são os protetores das crianças. Cada herê vem na linha do orixá que rege o médio, tanto pode ser o pai quanto pode ser a mãe de cabeça. Por exemplo, eu sou regido por Xangô, tá? Que é meu pai de cabeça, meu pai de Ori, né? Mas o herê que eu trabalho, ele já vem da mãe, né? Ele já vem da mãe Oxum. Então é o herê Crispim que vem trabalhar. Mas Fábio, os herês são espíritos que desencarnaram? Calma. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre os herês são espíritos que desencarnaram. Muitas vezes os herês são encantados. E o que são encantados? São energias da natureza que nunca tiveram nenhuma encarnação. São energias mesmo, né? Por isso que muitos deles nem falam, né? Porque desconhecem a fala. São energias somente da natureza daquele orixá, né? E muitas vezes eles não falam. E conforme vai passando o tempo de incorporação, eles vão convivendo com as pessoas, com os pais de santos, com as mães de santos, e eles acabam se habituando e aprendendo a fala, né? Se habituando até mesmo pela necessidade de comunicação com as pessoas, né? Porque as pessoas aqui encarnadas, a maioria só sabe se comunicar verbalmente, né? A maioria só se comunica verbalmente. Outras vezes, o herê é um espírito de uma grandeza tamanha que reencarnou por várias vezes, mas por necessidade precisava trabalhar como entidade de incorporação, tanto para a ajuda do médico quanto para a sua própria evolução espiritual. E por ter afinidade na linha com a linha de ibejis, né, eles optam em vir como herês, né, mas eles poderiam vir como qualquer outra entidade, tanto como caboclo, como preto velho, mas ele prefere vir no arquétipo de criança, tá? De criança. Mas é mais por afinidade, né? Mas ele poderia vir, por ter tanto conhecimento, ele poderia vir numa linha de preto velho, numa linha de caboclo. E por fim, meus irmãos, alguns herês, sim, são espíritos que tiveram na carne e desencarnaram cedo, né? São espíritos que precisavam ter uma última encarnação rápida, com uma missão específica, com um objetivo já traçado, né? E logo depois dos desencarnes, geralmente isso acontece entre 2 e 11 anos de idade, né? Eles também assumem o papel de herê, tá bom? Os herês são protetores das crianças, tá? Mas estão para trazer a todos a energia da pureza, do encanto, do lúdico, da coisa simples, né? Por ter esse arquétipo de criança, geralmente eles utilizam chupetas, boné, lacinho no cabelo, né? E um brinquedo, não precisa ser muitos brinquedos, um brinquedo somente basta pro herê, tá? Que ele usa esse brinquedo como um caboclo usa um ramo de erva, ele usa aquilo ali
para benzer as crianças, tá? As crianças, as pessoas que estiverem ali, tá? Herê dá consulta de tudo. Herê fala de tudo, fala até mais que a boca, tá? Por ele ter esse arquétipo de criança, ele traz essa inocência e a gente percebe que as crianças elas falam até mais que deveriam falar e dar a sua manifestação. Mas o Herê, ele atua em todos os campos, até mesmo nos campos amorosos. Ah, mas como assim, Fábio? Na verdade, esses assuntos como assuntos amorosos, assuntos sobre saúde, sobre dinheiro, essas coisas, o Herê ele não atua. Mas o que ele faz? Ele leva, ele serve como um intermediário. Ele leva até aquele orixá, até aquela entidade que trabalha naquela área, né? Por exemplo, você vai lá conversar de relacionamento com ele vai te escutar, mas ele não vai poder fazer nada, mas ele fala, mas tem uma tia lá, aquela tia Maria Padilha, ela trabalha nessa linha ali. Ou então uma área de saúde, o tio Pena Branca trabalha nessa linha aqui, eu vou levar esse. E ele fica em cima da entidade para a entidade resolver o seu problema, né? Na verdade, muitas vezes acontece isso aí. E por que os doces? Por que os doces? Bom, criança se remete a doces, né? Guaraná, doce. Então por isso que as festas em homenagem aos herês, aos ibejes, né? Os ibejis, né? Elas são regadas de doces, guaranás, bolo, tudo que vocês imaginarem de doce que você conheça, tá? Mas por conta das crianças encarnadas, para ter essa aproximação com as crianças encarnadas, porque a comida do Herê mesmo, do Herê, por exemplo, é o caruru, né? Que é um prato à base de quiabo e camarão, né? Mas eles utilizam esses doces para ter essa aproximação com as crianças. É difícil uma criança não gostar de doce, é difícil uma criança não gostar de uma bala, né, na verdade, né? Então eles usam, por isso, essa cultura de trazer doces e balas, tá? Os herês, apesar de trazer alegria para os locais, de trazer harmonia para os locais, muitas vezes eles chegam, eles incorporam no médium chorando, porque a gente não pode esquecer que eles vêm numa energia como crianças, tá? Então é exatamente como criança. Então às vezes ele vai ficar bicudo, às vezes ele vai ficar bravo, às vezes vai vir chorando, tá? E eles trabalham, geralmente eles incorporam sentados, isso é padrão, tá? E geralmente eles trabalham sentados ou no máximo de joelho, se arrastando. E só se levantam, gente, olha pra você ver o tanto que é interessante isso. Eles só se levantam quando é autorizado pelo regente da casa, ou seja, pelo pai de santo, pela mãe de santo, ou o cambone que tiver a permissão. E quando isso acontece, eles ficam muito encantados, porque eles são pequenos, são crianças, eles pegam um médium que já é adulto, eles ficam encantados com o tamanho, olha o tamanho que eu tô, não sei o que e tal, aquelas coisas muito doidas. Gente, hoje o vídeo foi mais curto, tá? Por conta dessa que eu estou um pouco afônico ainda, com muita dor de garganta, tá? Mas eu não poderia deixar vocês sem vídeos, não poderia deixar vocês sem vídeo. Então eu espero que tenha ficado claro essa relação de Cosme, Damião, Ibejis e Herês, tá? Se não ficou, eu faço um outro vídeo no próximo momento. Deixa aqui seu comentário dizendo qual que foi a sua dúvida que ficou, tá bom? Que eu volto quando faço um outro vídeo mais pra frente sobre esse mesmo tema. Quis aproveitar esse porque semana que vem é dia de Cosme e Damião. Eu queria deixar então esse vídeo registrado aqui, tá certo? Bom, então é isso. Vou tentar finalizar o vídeo como eu sempre finalizo, tá?
Bom, pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, essa é aquela hora que eu peço pra você dar o like nesse vídeo, ative o sininho, compartilhe com um amigo espiritualista, porque daí toda sexta-feira ao meio-dia, quando nós estivermos lançando um vídeo, você receberá uma informação aí no seu dispositivo. Eu vou ficando por aqui e na próxima semana, se o Criador permitir, estaremos de volta com mais um vídeo. Namastê!